Discussão única do projeto de decreto legislativo número 6/2020. Dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal de Jacareí, da Frente Popular de Fiscalização da aplicação de verbas do combate à Covid-19. Autoria: vereadores Lucimar Ponciano, Arildo Batista, Fernando da Ótica Original, Luiz Flávio, doutora Márcia Santos, Paulinho dos Condutores, doutor Rodrigo Salomão, Sônia Patos da Amizade, Valmir do Parque Meia Lua e Patrícia Juliane, com o substitutivo. Apresentação do projeto. Saudações a todos. Defesa do projeto de lei legislativo número 6 de 2020. O projeto dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal de Jacareí, da Frente Popular de Fiscalização de Aplicação de Verbas no Combate à Covid-19. Essa proposta do projeto, eu tive iniciativa, mas aqui teve quase que unanimidade dos vereadores coautores com a ideia desse projeto, por conta que as comissões... E primeiro eu quero deixar bem claro que a gente está aqui na casa, no Poder Legislativo, da minha parte, pelo menos, eu sei muito bem qual que é a diferença de comissão parlamentar, de frente parlamentar e outras comissões, CPIs e assim por diante. Muita gente não sabe, eu vou esclarecer, porque às vezes pode vereador pensar que a gente está indo falando em verdades. Como que se monta uma comissão parlamentar? Junta os partidos, os vereadores que tiveram maior voto e montam a comissão. E nessa casa, 4 os vereadores que representam uma legenda, eles não estão nessa comissão e nem foi convidado a participar das comissões formadas agora nesse ano por conta das mudanças de janela. Então, eu quero deixar isso claro, porque eu, pessoalmente, não fui convidada. Mas, independente disso, como eu falei, a importância da comissão é o olhar, ela tem uma autonomia de convocar, ter decisões, ter esclarecimentos mais claros. E, como o Covid-19, essa pandemia... A solução, os problemas atingindo toda a sociedade, tão como a solução também é unir toda a sociedade, toda a representação. Né? Nós estamos vendo aí a administração municipal se organizando. A primeira questão da saúde, Jacareí não está controlado. Jacareí está prevenida para a questão hospitalar do Covid-19. Jacareí está tendo uma administração séria. Agora, na questão da educação também, nós estamos vendo aí a questão do atendimento à educação. Tem que atingir mais a comunidade da periferia, as comunidades mais vulneráveis à informática. E tem também o desafio do trabalho, a economia. E eu, pelo menos, estou desde o dia 27 de março, buscando um diálogo mais próximo da administração para a gente traçar a estratégia. Esse projeto de retomada Covid-19 sobre o comércio, no ofício 27 de março, está lá os comerciantes querendo sentar e participar dessa conscientização. Nós estamos vendo aí, olha, como nós precisamos de parceiros, de ações positivas e proativas. E o prefeito não vai fazer isso só contando com os secretários. Ele precisa da sociedade. Ele precisa, não tem jeito. Por isso que veio a ideia de se fazer o projeto da Frente Popular. Essa Frente Popular, a gente para juntar o comércio, colher as ideias do comércio, porque nós estamos vendo que ainda o cidadão, ele não
totalmente consciente dos danos, da perda de vida de um familiar, de um amigo por conta do Covid-19. Não está vivendo as medidas protetivas e preventivas para a sua vida e para a vida das pessoas ao seu redor. Não está. E como que nós vamos combater isso, gente? Com a unidade, com a integridade, com a unidade. Quando se foi proposto fazer essa frente popular, não foi com dúvida do quanto está gastando o prefeito. Não foi com dúvida de quanto que a saúde está gastando no investimento necessário para salvar vidas, para cuidar do povo jacariense. Não foi. Embora o dever de cada vereador, independente de estar na frente ou não, enquanto vereador, é fiscalizar, sim, o gasto do dinheiro público. Mas não foi por desconfiança que foi montada essa frente. E tanto, quando eu coletei a assinatura dos nobres pares, eu ainda falava para cada um, olha, essa frente é para a gente envolver a sociedade, colher as ideias. Nós temos aqui pessoas com experiência na saúde, nós temos aqui pessoas com experiência no comércio, pessoas de comunidade. Nós temos que estender esse diálogo que é preciso cuidar da sua vida e salvar as vidas. Olha aí a rua, distanciamento social não estão fazendo. A prefeitura não tem agente suficiente para fazer essa fiscalização de corpo a corpo. O dono do estabelecimento não vai contratar mais uma pessoa porque já está com déficit no seu comércio para ficar lá organizando fila. Então, nós temos que fazer frente com a sociedade para que as pessoas tenham cada vez mais consciência. É isso que nós temos. Daí, agora, chego hoje aqui, não me convidaram para participar da montagem de um projeto substitutivo que descaracterizou a ideia do primeiro projeto, no qual nós, vereadores, que somos de um partido, vamos ficar como suplente nessa comissão. Eu costumo dizer que eu acordo e durmo com a minha consciência. A ideia dessa frente não foi fiscalizar com desconfiança dos gestores públicos. Essa frente popular envolvendo representantes do Sindicato do Comércio, Associação Comercial, liderança de bairro, outras entidades que demandam sobre o conhecimento na sociedade, pode contribuir. Cadê as grandes empresas de Jacareí, gente? Se eles estão contribuindo no combate ao Covid, o poder público não está mostrando. Você assiste televisão, mostra empresa tal doou não sei quantos milhões de máscara. Empresa tal, a Jacareí a gente não vê. Então vamos chamar esse pessoal para a roda. É hora de todo mundo ser solidário, é hora de todo mundo contribuir. Não é hora de pesar. Se o prefeito está agindo corretamente, as secretarias, o que nós estamos com medo? Por que nós vamos deixar essa frente na mão das comissões? Eu fiz um ofício aqui para a Comissão da Saúde e Assistência Social, presidente, Dr. Rodrigo Salomão. Para a Comissão de Segurança e Direitos Humanos e Cidadania, presidente, doutora Márcia Santos. A Comissão de Obras, Serviço Público e Urbanismo, presidente Juarez Araújo. No dia 30 de abril, até hoje não respondi. Eles não me responderam. Eu estou perguntando como que nós vamos acompanhar os trabalhos. E fiscalizar não é só olhar o que foi gasto financeiramente. Fiscalizar é se o atendimento vai ser digno para acolher o cidadão jacariense. Isso que para mim é fiscalizar. Não é só olhar o montante financeiro, não. E nós temos que olhar o montante financeiro porque nós sabemos que tem decreto de emergencial, decreto de calamidade pública, no qual, pela emergência de ação do administrador municipal, que é o prefeito José Zaide Santana, pela emergência que tem a gestora da saúde, desenvolvimento econômico, assistente social, educação e todas as demais secretarias, elas têm a liberdade de fazer a contratação dos serviços e material de consumo sem licitação. Então, porque a ação tem que ser rápida, a ação tem que ser planejada. Então, por isso que nós temos que acompanhar e dar ideias.
é mais um motivo para ouvir a sociedade representada pelos seus organismos de direito. O que está apresentado aqui no projeto primeiro da Câmara é a democracia, é a união dos nobres pares de todos os partidos. Nós estamos vendo lá em Brasília, por mais que tenham as pessoas falando mal do nosso presidente, quem é o nosso presidente, eu querendo ou não, ele é o nosso presidente. O nosso prefeito é o Isaías José de Santana. O nosso governador é o Dória, eu querendo ou não. E nós temos que lutar para que sejam feitas ações de política pública de direito, de reconhecimento, de dignidade para o cidadão que paga todos os nossos impostos e nosso salário. Então, a coisa é muito séria. Eu não entrei na política para participar de nenhum sistema ou para brincadeira. Lá, a gente olha lá, eu assisto TV Senado, assisto Câmara de Deputados do Estado e do Governo Federal, as siglas partidárias se uniram. Não tem divisão, por mais que seja direita, esquerda ou centralista. Não tem divisão para discutir soluções, encaminhamentos e projetos para o Covid-19. Não tem divisão. Não tem só o poder executivo pensando que ele pode administrar as situações isoladamente. Não tem só o poder legislativo achando que nós temos que seguir ordens. Não temos, nós estamos aqui para cuidar da população. E a pandemia Covid-19 é problema de todos nós jacarienses, de todo o estado, de todo o Brasil. Por que se fechar a participação popular, como fizeram nesse substitutivo? Por que deixar o controle só em cima das comissões? Por quê? Eu não estou aqui para brincadeira. E quando eu saí do partido PSDB, não foi para fazer oposição. Não foi. Quando eu saí do PSDB, porque não estava sendo ouvida com os meus projetos. Não estava democracia nas discussões. Eu estou no MDB porque nós vamos discutir as situações como um time. Ouvir, construir. E agora me vem esse projeto substitutivo que realmente tirou toda a essência, o objetivo do projeto. O prefeito Isaías me conhece, assim como vocês, vereadores. Eu sou muito responsável no que faço. Muito responsável. Eu durmo com a minha consciência e confiando em temor a Deus. Não entrei na política para fazer amizade. E agora, um substitutivo mudando toda a essência do projeto. E olha aqui, as comissões não me responderam, mas está lá na transparência Covid. Já foi empenhado mais de quase 13 milhões de reais. Pago quase 8 milhões. E tem uns empenhos lá, 17 mil de cremação. Esse contrato de cremação é emergente? É urgente? Depois tem lá um empréstimo para a cooperativa de reciclável, 50 mil. Ontem eu fui lá na cooperativa. Eles não sabem, nem sabiam que tinham feito já esse empenhado, esse contrato. E como que eles vão pagar? Como? São trabalhadores. Trabalham sol e chuva. O rendimento, R$1.000. Pouco mais que o salário mínimo. Então, nós temos que fazer uma frente. E a ideia, quando foi montar essa frente e a votação para o presidente dessa frente seria democrática. Não seria conduzida por um vereador ou outro. Não seria. E é para dar sugestões. O governo está precisando que a sociedade inteira abrace. Você vai nas comunidades carentes, vou ver se eu estou mentindo, Lago Azul, Jardim Conquista, Estância do Porto Velho, Mississippi, e outras, né? Rio Comprido, Paulinho. Está todo mundo na rua soltando pipa, jogando bola. As mães estão fazendo rodinha lá, o pessoal não chegou à consciência do Covid-19. Nós temos que unir todo mundo, gente.
Essa frente popular é para isso, unir forças, dar apoio às ações do executivo, que vai precisar. Então, que nós possamos ser dono das nossas razões, nossa responsabilidade. Eu não estou aqui para brincadeira. Se eu quisesse ser conduzida, eu não saía do partido que garantia a minha reeleição. Então, aqui é muito sério. E eu aproveitei esse momento, esse projeto, para fazer o desabafo. E depois vai estar no Facebook a diferença do projeto oficial apresentado e substitutivo. E, de antemão, eu sou contra o substitutivo, porque é contra a democracia e está tirando o direito de transparência de todas as ações das secretarias. Que eu acredito. Eu nunca falei nada da irresponsabilidade do prefeito. Nunca duvidei da administração dos gestores de qualquer secretaria. Nunca. Então, essa frente é para ser popular. Falar com as organizações, com os líderes do comércio, com o pessoal da cultura. É para um chamamento para a sociedade. É esse o projeto que eu apresentei. Sou contra o substitutivo. O projeto continua em discussão. Bom, eu vou falar daqui mesmo e vou fazer algumas correções. Até como ex-integrante da mesa, que leu o regimento da casa, como médica da rede pública, que atende os casos positivos ou não, e que é interessante a gente saber para onde vai o recurso, como membro de um partido que também os deputados são os que mais mandam recursos para esse município, para o enfrentamento, e como moradora, cidadã, mãe, mulher, filha dessa cidade. Primeira coisa, eu quero fazer algumas correções às falas. Desculpe aí, Lucimar, mas a população precisa entender, primeiro, como é que é feita a comissão, como é que ela é organizada. Eu venho de um partido onde eu era a única, também do partido, assim como você, e pude fazer parte de uma comissão. Ninguém me convidou. Ninguém me convidou, partido nenhum convidou. Para que eu pudesse compor esse partido, primeira coisa, eu precisei mostrar interesse a participar de uma comissão. Se eu não mostro interesse, as pessoas não podem convidar para uma comissão. Então, eu mostrei interesse e pude participar. Segundo, os vereadores eles têm autonomia para fiscalizar para onde bem entende, independente se existe comissão, frente ou não. É nosso papel máximo fiscalizar e cabe da consciência e responsabilidade de todos nós, legisladores, executivos e usuários, apontar os erros e as irregularidades que nós vemos, seja como todos, cidadãos ou legisladores. E assim pontuamos, como a autonomia que temos. Nós não somos casas executivas, nós somos legisladores. Terceiro, chegou até a gente também o substitutivo, fiz algumas adequações desse substitutivo diante do que era anterior. Eu acho que teve um problema de interpretação, me desculpe, no texto. Para mim é bem claro nesse texto quando diz que, vou ler para você, cidadão que está lendo aqui, a frente a que se refere o artigo 1º deste decreto será composta por membros titulares da Comissão Permanente de Saúde e Assistência, membros titulares da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e até 3 vereadores, entre vírgulas, com o igual número em suplência, que a gramática e a ortografia é bem clara com relação ao entre vírgulas, até 3 membros titulares da sociedade, entre vírgula, com igual número em suplência. Frente Popular, eu entendo que tem vereadores e tem membro da sociedade civil. Mantém a Frente Popular. O artigo 2, o parágrafo 2 diz: a frente será dirigida por um presidente, um vice-presidente, um relator, escolhidos entre os vereadores participantes através de votação. É uma casa democrática e, como tal, vai ser através da votação. Então, se tem membros da comissão permanente,
membros da Comissão Permanente de Saúde, membros da Comissão Permanente de Finanças e até 3 vereadores, eu entendo, né, pensando em ortografia, em gramática aqui, que é dentre todos esses que será votado esses membros. Entendeu? Então, continua sendo uma frente popular. Eu achei interessante também nesse projeto que coloca um prazo para que essa frente fizesse um relatório final da exposição. E tudo, fiscalizar, apresentar propositura, organizar, avaliar a dotação orçamentária, mesmo convocar os secretários ou indicar aqui algo do plenário, é que nosso papel da comissão, que legitima essa frente, está garantido aqui. Então, desculpe, eu entendo que garante, sim, a frente popular que havia primariamente sendo colocada. É isso que eu queria colocar para esclarecer essas colocações, desde falar o que é o regimento e como é composta as comissões, bem como eu entendi que é esse projeto substitutivo. É isso. O projeto continua em discussão. Só reiterando a fala da doutora Márcia, realmente esse substitutivo ele vem de encontro com a presença e a participação popular. Acho que hoje também um ponto muito positivo em relação à fiscalização do Covid é que a população tenha ciência que existe um portal de transparência hoje do Covid e que as pessoas podem acionar em tempo real todos os contratos e a população pode fiscalizar diariamente esses contratos. Acho que a doutora Márcia já sinalizou todas as alterações, acho que elas são significativas e importantes, e todos nós aqui temos clareza da responsabilidade que temos e da ação que a gente faz de forma coletiva aqui. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar os vereadoras e quem nos assiste. Trata-se aqui de um projeto para a criação de uma frente de fiscalização dos gastos de verbas para o enfrentamento do Covid, né? A vereadora Lucimar apresentou um projeto inicialmente e veio a essa casa um projeto substitutivo, subscrito aí pelos vereadores, em especial aqueles que compõem a base do prefeito Isaías. Confesso que inicialmente fiquei preocupado de não se garantir aqui a participação dos vereadores que não têm direito nas comissões. Até porque o parlamento, o legislativo, ele precisa ter um limite na luta política. Nessa casa aqui, várias forças estão representadas. PT, do qual faço parte, PSDC, o DEM, PR, vários partidos estão aqui representados. E na composição das comissões anteriormente, os que têm minoria, a meu exemplo, o exemplo do vereador Arildo, ficamos de fora dessas comissões. Isso é muito ruim para o parlamento, porque aqui está representado o contexto da sociedade. Mas não entrei em conflito, até porque penso que esse regimento precisa ser alterado, para garantir que as minorias tenham voz nas comissões. Hoje as comissões só são compostas por partidos que têm a maioria na casa. E no parlamento, que é o símbolo maior da democracia, e a democracia pressupõe vozes predominantes e vozes minoritárias que convivam juntos. Até porque muitas vezes a gente precisa se render às vozes minoritárias. Assim como ao contrário também é verdadeiro. Eu não questionei aquela época, até porque o trabalho que eu faço aqui independe das comissões. Nós, o vereador, ele tem disponível uma série de mecanismos, né? Está aí a Defensoria Pública, o Ministério Público, a própria essência do mandato é de fiscalização. Acho uma coisa muito importante o pedido de informações que nós temos. E hoje nós temos muitos meios e maneiras de fiscalizar.
Mas a redação aqui, vereador Lucimar, ela garante 3 vereadores que não compõem as comissões e, portanto, não são da maioria, de comporem essa frente. A redação está bastante clara, mas por conta aí de uma interpretação da vírgula, pode ser que se leve a um entendimento contrário. Mas está garantido aí a participação de 3 vereadores com igual número em suplência, por ordem de inscrição. Então serão 3 vereadores titulares e 3 suplentes. E esses vereadores poderão participar da frente por ordem de inscrição. Então aqui eu recomendo a Vossa Senhoria que, se quiser fazer parte dessa frente, já faça logo a sua inscrição para que você também componha. Eu acho que é isso. O parlamento ele precisa ter a composição das minorias e maiorias e não se pode excluir. Eu acho que esse regimento nosso, eu vou ainda fazer uma proposta antes que se termine essa legislatura, para que isso fique garantido. Porque senão só as maiorias vão compor as comissões. E é preciso, proporcionalmente, a gente assegurar às minorias dessa casa um assento nas comissões proporcionalmente. Porque não tem sentido, vereadores, eu não poder me unir com o vereador Valmir, com o vereador Arildo, para indicar um na comissão. Isso é um claro mecanismo de dizer a minoria não pode participar das comissões. E esse regimento não é de agora, é um regimento que já está na casa há muito tempo e que a gente precisa trabalhar isso, né? Pois não, vereador, quer falar? Isso, no Congresso as minorias participam. Não, protege para proteger as bancadas, as instituições, os partidos, é por isso que não, é feito. Inclusive tem líder de minoria, inclusive mas a gente aqui, tem na assentos. passada, o senhor participou, a gente deixou, nessa daí, a gente coligou com a gente a Márcia na passada, coligou o Valmir, participa de comissão, então... Eu participei porque o PT tinha 2 vereadores. A partir do momento em que o vereador Arildo deixou o PT, vereador Rodrigo, eu só participei porque tinha 2 vereadores. A partir do momento que o vereador Arildo deixou o PT, a nossa representatividade das comissões não está garantida. Esse regimento a gente precisa alterar, né? Porque as próximas legislaturas a gente precisa garantir que as minorias também façam parte das comissões. Eu acho que isso é importante. Agora, dizer a você, Lucimar, vou dizer a você que a senhora fazia parte aí da bancada de sustentação do prefeito, né? Foi líder do PSDB, a senhora foi presidente aqui da casa, presidente da Câmara Municipal por 2 anos, e se eu posso te dar um conselho, sou minoria nessa casa desde do primeiro dia que eu pisei aqui, né? E eu vou te dar um conselho, tenha muita serenidade, muita tranquilidade, às vezes é necessário a gente dar um passinho para trás, mas não perca aí a sua competitividade, não perca a sua forma de fazer política e de combater as injustiças. Mas vai se acostumando, porque a vida de minoria não é fácil. É preciso ter paciência, discernimento e, acima de tudo, compromisso com a ordem democrática, compromisso com os princípios que balizam, que norteiam o seu mandato. Se me permite, vereador, a gente que é de comunidade, família pobre e carente, sabe todas essas dificuldades. E nós chegamos aqui a duras penas mesmo. Mas estou falando que precisa nós termos mais comunicação e não mostrar visivelmente que somos conduzidos, porque eles modificaram totalmente um projeto e não conversou com a gente. Então, a gente está aqui para brigar mesmo pelo povo. E a comunidade está vendo que a gente está aqui representando elas, né? Então, sim. Eu estou acostumada a ter ossos resistentes, né? Mas a gente está aqui para uma democracia, para uma transparência. Sim. E é dever de todos, indiscutivelmente, de classe social, de autoridade ou não, unir para combater essa pandemia Covid-19. É claro isso para mim. Perfeito, eu agradeço as suas palavras, sempre importante a gente ouvir os contrapontos para que a gente possa evoluir nos nossos pensamentos, né? Mas seja bem-vinda, né? Vamos trabalhar aí para que a nossa cidade continue cada dia melhor. O projeto continua em discussão. Boa tarde, presidente Abner, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara através da internet e da TV.
Eu queria começar minha fala, Patrícia, parafraseando o nosso ex-ministro da Justiça, o juiz Sérgio Moro. Outro dia ele disse que é a verdade acima de tudo e fazer as coisas certas sempre. E a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente sobe nessa tribuna e às vezes desfere certos ataques a alguns colegas, sem, na verdade, né, Paulinho, saber as atividades que a gente vem fazendo, fiscalizando. Dá a impressão que a Comissão de Saúde dessa casa, que a comissão e as outras comissões não fazem o serviço que deveriam. E às vezes não tem acompanhado o nosso trabalho, né, doutora Márcia? A gente tem ido constantemente, com a Patrícia também, o vereador foi com a gente, fiscalizar as obras, muitas vezes já entrando no meio de locais onde existem pacientes contaminados pelo Covid-19 sendo atendidos, pacientes graves, para a gente ver e entender no que está sendo gasto o dinheiro do município. Vamos às medidas práticas. A gente fez o projeto substitutivo, foi feito para corrigir um primeiro projeto que estava tecnicamente, através da técnica legislativa, assim, muito mal redigido, e a gente teve que fazer algumas correções, mas vim aqui e dizer que a gente tentou impedir a participação popular, isso não é verdade. Isso a gente tem que ter a responsabilidade de assumir, como a doutora Márcia brilhantemente disse, leu, isso não é verdade. Dizer que, porque é minoria, nós participamos da organização das comissões. Valmir, você participa, você é um vereador que não tem coligação. Você está participando de alguma comissão? Valmir participa. Coligou com o PSDB, pôde participar. Todos os vereadores que pediram para a gente, na primeira legislatura, quantas comissões? A Márcia coligou, era sozinha. Coligou com o PSDB e nós deixamos ela fazer parte, como você foi presidente ou relatora da comissão de CCJ? Foi presidente da CCJ, que é a principal comissão daqui dessa casa, coligada com o PSDB. Então dizer que estão se formando grupos para... Pode falar, Flavinho. Vereador Rodrigo, vamos lá. Na legislatura passada... né? Não, na legislatura atual, no primeiro biênio. Na sessão legislativa passada, a gente fez a composição das câmaras e nós só participamos porque eu podia me unir com o Arildo. Só para título de exemplo, para que a gente possa amadurecer esse debate na casa. As comissões na Câmara dos Deputados e no Senado permite-se a participação de blocos. Então, um partido que tem um representante e outro que tem outro representante, eles podem se unir. O que eu estou dizendo é que o nosso regimento ele não permite essa união. Isso seria importante para a casa. Não, na comissão não, de permite. Constituição. Não. Permite. Convidado. Não, convidado. As minorias, por exemplo, eu, o vereador Arildo, a gente não podia se unir. Não pode. Não pode. Só a convite, mas quem que vai... Aí não. Eu acabei de citar anda. alguns exemplos. Eu acho que nós sempre tivemos um bom relacionamento nessa casa e a gente poderia sim ter conversado e para mim também mudar o regimento. Eu sou sempre a favor da participação de todos. Nós estamos vivendo um momento político terrível, de extremismo. A extrema esquerda contra a extrema direita. E quem tem a sensatez que está no meio ali, está no meio de um fogo cruzado, que é um negócio que ninguém mais aguenta e faz que o nosso país não saia do lugar. Porque ou o nosso país rema para a direita ou rema para a esquerda. E as pessoas não conseguem, Márcia, conversar, chegar num consenso para que todos remem na mesma direção. E nosso país só será uma grande nação, Valmir, quando aprender a remar na mesma direção. Então, falando um pouquinho, conversamos muito com o Celso na última semana, melhoramos aí, a Prefeitura melhorou na última semana o portal da transparência, e vou dar uma dica para vocês, não precisa, cada um faça o seu trabalho de fiscalização, e essa frente parlamentar ela é meio utópica. Quando você acha que nós vamos conseguir
reunir todo mundo e reunir com a sociedade nesse período de isolamento social? Nós vamos esperar acabar o isolamento e todo o dinheiro ser gasto para poder fiscalizar? Não, eu estou fazendo a minha parte, Paulinho. E vou dar uma dica para vocês. Não vejam apenas os números do gasto com Covid. Vocês têm que olhar e pedir, como eu já pedi, os contratos da repactuação, do atendimento que foi relocado da UPA para o atendimento na Santa Casa. É um cálculo geral que vocês têm que fazer, não é apenas um contrato, porque também a gente não pode permitir que a empresa Caminho de Damasco receba recurso daquilo que ela já estava pactuado, se ela está prestando um serviço melhor. Vamos, essa é uma dica que eu estou dando para todos, é um trabalho que eu estou fazendo, quem quiser estar com a gente, ajudar, é sempre bem-vindo, mas a gente tem fiscalizado de uma maneira transparente. E fico tranquilo, Lucimar, porque você conhece os colegas que você tem. Quando o ano passado, a gente sofre um desgaste até hoje, pelo sumiço dos 317 mil na Câmara Municipal de Jacareí. A população cobra na rua porque acha que foram os vereadores que roubaram. Mentira ou verdade? Cada um de vocês, que é um absurdo. E eu fui o primeiro vereador a subir nessa tribuna e cobrar para que a casa desse transparência nas investigações. Então, dizer que a gente não está sendo transparente ou se armando por trás para prejudicar alguém, escondendo da população, desculpa, mas esse histórico não faz parte da minha história. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos. Quero falar um pouco aqui desse projeto, e dizer que o projeto é importante para a nossa cidade, a gente entende, e dizer, vereador Lucimar, que esse projeto só existe pela luta da senhora, que trouxe esse projeto, houve algumas adequações, mas creio eu que o projeto está atendendo às demandas de todos os vereadores dessa casa. E a importância que não só aqui, eu vi em outras cidades também, que se formaram essa frente, que se votaram os projetos, para fazer a fiscalização. E penso eu, que independente de estar aqui na comissão, fazendo parte dessa comissão ou não, eu acho que nós somos fiscais natos da cidade. A gente foi votado para isso. As pessoas votou na gente, quando votou na gente é porque confia na gente, sabe que nós vamos fiscalizar, independente de estar em comissão ou não. Eu acho que esse é o trabalho do vereador, eu procuro fazer da melhor forma possível. Muitas vezes a gente chega na Santa Casa, no UPA Dr. Telmo, em alguns postinhos, para fiscalizar, e muitas vezes a gente se depara até com algumas pessoas que trabalham ali, dizendo que a gente não pode estar ali para fiscalizar. Creio eu que, para você chegar em qualquer órgão público, vereador Flavinho, a gente, enquanto vereador, você não precisa de permissão para fiscalizar nenhum órgão municipal, a qual você foi eleito para isso, E isso ainda acontece muito aqui. Vários lugares que a gente vai, muitas vezes, a gente fica até horas esperando a boa vontade, de quem trabalha ali, porque o vereador vai para fiscalizar, vai para ver como que está. E muitas vezes a gente vai para fiscalizar, não para denigrir, não para defamar, mas muitas vezes a gente vai para fiscalizar, para levar alguma proposta, alguma sugestão, para que se melhore para a população. Pois não, vereador? Sim, vereador Paulinho. A gente não pode confundir que a atividade do vereador é uma atividade de perseguição a pessoas. Quando você se depara com um fato e esse fato é ilegal, irregular, nós temos o dever de fazer essa comunicação, como foi feito aqui, várias outras CPIs, e eu, enquanto vereador do PT, votei favorável, porque não tem sentido nenhum eu compactuar com os desmandos ou irregularidades que ocorreram, supostamente,
durante uma determinada gestão, e para outra fazer vista grossa. Então, meu papel aqui, enquanto vereador, vai ser sempre pela apuração, sempre por a gente apurar os fatos que estão irregular, para poder, né, a gente passar limpo. Isso você não tem a dúvida, né? Eu acho isso é importante que fique para a gente, né? Fiscalizar não é uma atividade só da oposição, é de todo vereador. E a gente não fiscaliza pessoas, mas a gente fiscaliza fatos. Muito obrigado. Sim, eu acho que isso que é importante, vereador, né? E é claro que a gente sabe que hoje a política, né, todos que foram eleitos têm que ter voz, voto. Eu acho que a democracia é isso, né? Mas muitas vezes é o que a gente não se vê em vários lugares, até mesmo no Congresso, né? E hoje, né, a população sabe que quando ela vai na urna depositar o seu voto, muitas vezes ela não quer saber, né, nem de que partido que é aquele candidato. Ela vai votar porque ela confia naquela pessoa que é candidata e espera uma reciprocidade dessa pessoa se caso for eleito. Penso eu que seja dessa forma, né? E tem que ser dessa forma. Eu acho que independente se é situação, oposição ou não, e aquilo que eu sempre cobrei aqui, eu acho que essa casa ela tem que ter autonomia, ela tem que ter independência, mas muitas vezes não acontece isso. Talvez isso seja um fracasso na política brasileira, né, que acontece, né, de uma Câmara Municipal muitas vezes não ter a sua independência própria, muitas vezes ser submetido à prefeitura, ser submetido a alguns outros órgãos. Isso é ruim para a população, porque aqui é uma casa de leis, aqui é uma casa que é onde fiscaliza, né, principalmente o executivo, né? Se for ter uma casa de leis para não fiscalizar o executivo, não tem sentido de ter essa casa, não tem sentido de ter vereadores. Por isso que eu sempre digo, desde o começo do meu mandato que eu cheguei aqui, né, eu não sou prefeito, não sou partido, eu sou as pessoas. Eu estou aqui pelas pessoas que me elegeram, né? Respeito muito cada partido, que é importante você ter a sigla para você defender a sua bandeira, mas, ao mesmo tempo, dizer que é importante a gente ter essa autonomia, vereador, né? Muitas vezes tem pessoas que cobram, né? Pô, mas você fala. Não, eu acho que é importante porque o meu compromisso eu assumi com a população, né? Eu não assumi compromisso com o prefeito, com ninguém, assumi com a população. E é nesse sentido que eu vou continuar fazendo o meu trabalho, vou continuar fiscalizando, vou continuar cobrando, né? Porque tem que ser dessa maneira. Eu acho que tem que ser assim, né? Então, eu ouvi muito a fala da vereadora Lucimar, né, falar aqui. Eu acho que tem coisas que a vereadora tem razão, mas tem coisas que, infelizmente, muitas vezes a gente paga o preço, vereadora. Eu aprecio muito o seu trabalho, né? Você que veio dos movimentos sociais, né? Eu acho que não é partido. Eu acho que quando a vereadora talvez escolheu o PSDB, talvez escolheu o partido errado, né, para estar militando, porque a gente sabe, né, que o PSDB sempre foi e é um partido mais da elite, né, digamos assim, né? Hoje a gente está vendo aí governador e outros. Então esse talvez seja um dos problemas que a vereadora enfrentou ao longo de todo esse tempo, de não conseguir ter exercido o seu trabalho, né? Fico contente que agora a vereadora, né, está em outro partido, quem sabe assim tem um campo maior, né, para trabalhar e para contribuir mais com a nossa cidade pela experiência de vida que tem. Então, eu penso dessa maneira, né, que os partidos têm que dar autonomia, né? Eu estou no PL, né, me sinto à vontade de fazer a minha política, né? E olha que, né, o PL é um dos partidos, eu acho que é o partido que mais trouxe recurso para essa cidade, vereador. O PL é o partido que mais trouxe recurso para essa cidade, tanto na infraestrutura como na saúde, mas a gente cobra por isso, né? Porque tem que se fazer bem feito, vamos continuar cobrando, principalmente na saúde, né? Eu acho que é fundamental a importância a gente cobrar melhoria na saúde, mas também fiscalizar o dinheiro que vem para ser investido na saúde. Então eu acho que é importante quando o doutor Rodrigo fala que a gente tem que ver, primeiramente, os contratos, né? E aí a gente tem que fiscalizar muito isso, né? Porque eu quero dizer aqui, eu não compactuo nem um pouquinho com o trabalho, né, dessa empresa que está aí, que é Caminho Damasco. Eu vejo que não faz um trabalho bom para a nossa cidade, mas vamos continuar cobrando para que a gente possa avançar muito nessa cidade. O projeto continua em discussão.
Boa tarde a todos que estão assistindo em casa. Então, eu quero dizer aqui, para todos os vereadores, nós não somos de um partido só. Mas que acaba perdendo é a população da cidade de Jacareí. Porque nós estamos aqui para trabalhar. Nós estamos aqui para fiscalizar. Quando eu, aqui, vocês juraram, levantando a mão, que eu dei a posse para vocês, até para o prefeito Isaías Santana e o Edgar Sazak, é difícil ter cumprido o que vocês juraram. É difícil. Não estão cumprindo. Não estão cumprindo o que vocês juraram no dia da posse. Porque eu, aqui, que dei a posse para vocês. Esse vereador Valmir do Parque Malu, porque fui o vereador mais bem votado da cidade. Falar em fiscalizar, o vereador, ele é eleito para fiscalizar. Fiscalizar a prefeitura. Fiscalizar o município da cidade inteira. Ir para os bairros, ir para os postos médicos. Aonde que der para ele fiscalizar, na cidade ele tem que fiscalizar. Ir para os bairros. E eu quero deixar claro aqui. Nós temos aqui um carro, nós temos 4 funcionários, e ainda tem mais um estagiário, que o meu não tem estagiário. Tem mais um estagiário. Gente, ainda precisa colocar mais gente aqui no projeto para fiscalizar. Se nós, vereador, quando chega no lugar da cidade, quase que nós não temos direito de entrar fiscalizar, quando dirá uns sociedade de bairro, do morador de bairro, não, eles não vão conseguir entrar. Nós somos autoridade eleito pelo povo. Mas ele não foi eleito pelo povo, o cara pode barrar eles. Esse que é o pior problema. E Lucimar, você é minha amiga. Quando eu falo a verdade. Eu fui aqui com você, vice-presidente. E tem disso o negócio. Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Tudo que nós queríamos fazer, você não aceitaria fazer. Hoje você mudou de partido, você cresceu. Mas se eu fosse o eleitor da cidade, que eu voto em mim mesmo, sou eleitor, eu voto em mim mesmo, eu ia dizer, calma aí, quando estava lá de lá, era uma belezinha. Agora vem falar alto aqui na tribuna sobre o Isaías Santana, parece que quer dizer que o Isaías Santana está errado na cidade. Não está errado. Para mim, não estou defendendo, estou aqui para falar a verdade. Eu tenho 12 anos aqui, vou fazer 12 anos de vereador. Para mim está sendo os melhores, não estou desfazendo do outros prefeitos, mas é o melhor prefeito que está existindo na cidade. Ele vai na rádio mensagem e fala a verdade. Ele vai nas imprensas e fala a verdade. Todo lugar que a gente escolhe, ele está falando a verdade. Está esclarecendo para o povo o que acontece na cidade. Não tem mentira com Isaías Santana, prefeito da cidade. E aí, faz aquele tumulto todinho, aqui nessa tribuna, e o vereador tem que ser coerente. Ele tem que, desde quando ele jurou para entrar aqui na Câmara Municipal que tomou a posse, ele tem que se virar, muda de partido ou não muda, ele tem que ser igual eu faço.
igual faço na cidade de Jacareí. Eu tenho carente, gente carente que eu cuido, eu tenho tanta gente, eu tenho gente que é bem de vida, que está do meu lado, porque é conforme o trabalho do vereador. Nós temos que ter aqui nessa Câmara, trabalhar mais, para o povo ser feliz, porque não é fácil, não vou falar quanto que eu ganho, não é fácil ganhar o salário que o povo paga essa Câmara e não ter o respaldo na rua de vereador. Mas quero que alguém dizer para mim, se achar que eu chego nessa Câmara Municipal aqui, 8 da manhã, quando é 9 horas eu vou para a rua, sai daqui 6 horas. Quem tiver esse vídeo que eu não vim aqui na Câmara, quero fazer um desafio. Que eu não vou nos bairros. Traga esse vídeo e me mostra que eu não estou trabalhando na cidade, que eu dou meu salário para vocês. Obrigado a todos e vamos ter união, porque senão quem perde é o povo. O projeto continua em discussão. Mais uma vez, boa tarde a todos que nos assistem. Eu gostaria de comentar um pouquinho também com relação às falas que foram feitas aqui pelos vereadores que me antecederam e também falar um pouquinho com relação ao corpo do projeto, o que está escrito no projeto. Às vezes o fato de estarmos aqui de vereadores, a gente causou, sem dúvida nenhuma, uma expectativa muito grande, principalmente para aqueles que nos elegeram para colocar a gente aqui. Muitas pessoas pensam que o vereador ele é prefeito, ele é delegado, ele é juiz, e ele consegue fazer quase que tudo. Na cabeça de algumas pessoas, infelizmente, é desse jeito que é o entendimento deles. E não é assim, é completamente diferente. Inclusive, na nossa colocação de projetos aqui, a gente é limitado, nós não podemos fazer qualquer tipo de projeto. Mesmo porque a gente tem um jurídico que avalia se o projeto é constitucional ou inconstitucional. Então, na maioria das vezes, se for de competência do prefeito, por exemplo, esse projeto já tem esse apontamento pelo nosso jurídico. Então, como eu disse aqui na outra fala, tudo aquilo que envolve recurso, ou seja, que a gente faz algum tipo de projeto, tem a ideia de fazer, para onerar a prefeitura, nós não podemos fazer isso. Essa é a realidade que a população lá fora, às vezes, não entende. Com relação a essa frente aqui, que proposta pela vereadora Lucimar Ponciano, a Frente Popular, é uma ideia bacana de projeto. A Lucimar sempre defendeu e defende a vida dela de comunidade. A minha também não é diferente. E jamais claro que é uma prerrogativa dada aos vereadores que foram eleitos pelo voto, né, para a gente fazer esse papel de fiscalizador. Porque é o que diz a cabeçalho do texto dela, né? Fica criada no âmbito da Câmara Municipal de Jacareí, de frente destinada à fiscalização da aplicação de verbas no combate à Covid-19. O que o povo entendeu com esse texto? O cabeçalho do texto, né? É uma fiscalização com o que está sendo gasto com o período do Covid-19. Então, é uma investigação, sim, é uma fiscalização. Isso nós fazemos aqui, claro, que é um papel nosso também. A Lucimar quer envolver a comunidade, justo. Quanto mais gente fazendo parte, melhor ainda. Mas isso não foi excluído do projeto. Isso está incluso no projeto substitutivo. Está incluso a participação da sociedade civil. Ninguém tirou isso do corpo do projeto. Aí, quando a vereadora Lucimar
Ponciano citou também lá atrás, que não faz parte das comissões, Lucimar, porque não foi convidado, talvez você tenha esquecido, que foi feito o convite, inclusive, para se manter na que estava. A senhora não aceitou. Foi feito o convite para permanecer nas comissões que estava. Inclusive, a senhora estava numas comissões lá atrás, que a senhora saiu delas. Não lembra que a senhora saiu fora de uma comissão, se não me engano, 1 ou 2 comissões, que a senhora fazia parte, a senhora não quis fazer parte mais. Então, chegar aqui em cima e falar, não me convidaram para fazer parte, mas a senhora fazia parte das comissões e rejeitou, saiu fora delas lá no passado, e eu tenho certeza disso. Então, a gente tem que subir aqui, claro, na hora a gente está meio, sabe, de pavio curto, tipo assim, a gente até entende, mas as palavras nossas aqui, elas chegam até as pessoas que estão nos assistindo. E por isso que a gente tem que falar aqui uma coisa, quando a gente tem certeza do que está falando. Porque quando diz que os partidos de base, que tem mais de um vereador, não convidaram as minorias, conforme o Luiz Flávio comentou aqui, que por causa de ter só um vereador, o partido do vereador Valmir também só tem um vereador, só tem ele de vereador. Ele faz parte de mais de uma comissão também. Como é que nós excluímos alguém aqui? Não, de jeito nenhum. Os vereadores que são, como citou o vereador Luiz Flávio, minoria, eu vou te dar parte já, eles não foram excluídos não, de maneira alguma. Aqueles que procuraram e falaram assim, eu posso fazer parte de alguma comissão? Claro que a gente aceitou com todo prazer, assim como o PSDB aceitou o vereador Valmir do Parque Belo. Pois não, Luiz Flávio? Meu vereador Juarez, é um defeito do nosso regimento. A Câmara dos Deputados ela permite isso tranquilamente. Não é o convite, não é isso, é o direito de fazer parte. São coisas bastante distintas. Até porque a alteração do regimento não é para uma legislatura, é para todas as outras. Porque hoje o senhor pode ser maioria, amanhã ser minoria. Por isso que é importante ter um regimento que não dependa do convite, mas do direito de compor as comissões. Mas ainda é tempo. O senhor participa de qual comissão? Eu estou em 3 comissões. Então, se o senhor quiser dar uma vaga em uma delas para mim, eu aceito o convite. Sem dúvida, sem dúvida. Pode ficar tranquilo que nós vamos conversar sim. São 3 membros em cada comissão. Se todos estiverem de comum acordo, sem problema nenhum. Ok? Mas o doutor Luiz Flávio, ele até comentou uma fala muito importante agora, precisamos mexer no regimento, né? Isso é bacana, no regimento. Porque se o convite, né, se o vereador tivesse aí demonstrado o interesse de fazer parte das comissões, sem dúvida ele não teria um não de jeito nenhum. Na comissão que eu participo junto com outros membros aí, sem dúvida a gente aceitaria sem problema nenhum. Confesso que o projeto da vereadora Lucimar Ponciano, o qual a gente aqui fizemos aqui um substitutivo, a gente não concordou com alguma coisa, vereadora Lucimar, porque é constitucional. No caso, o Poder Legislativo querer indicar membros do Poder Executivo, sendo que o Poder Executivo nem faz parte dessa... A frente não pode fazer essa convocação, não pode. Então, o que acontece? Quando eu envolvi aqui membros da Secretaria de Saúde, membros de mais alguns órgãos aí, que eu tenho certeza, eu não está aqui agora o outro escopo do projeto para mim ler, mas se não me engano, a Secretaria de Governo é coisa nesse sentido, a frente não poderia, por isso que a gente, lendo o corpo do projeto e consultando o jurídico, tinha coisa que modificou, mas eu acho que o mais importante do seu projeto, Lucimar, é a participação de quem? Da população, da sociedade civil. E isso continua no corpo do projeto. Agora o fato, não tem ninguém da Secretaria de Saúde, não tem alguém da Secretaria de Governo, tipo isso. Que falta vai fazer se o objetivo era encaixar a população da cidade, a sociedade civil? Isso está contemplado. O que falta agora é a senhora também fazer parte do projeto, porque foi uma ideia sua. Fica aí o convite. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, solicito ao primeiro secretário que proceda à votação nominal na forma regimental, primeiro do substitutivo do projeto. Nós vamos votar o substitutivo, então, ok?
Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Favorável. Como vota a vereadora Patrícia Giuliani? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Voto favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Só justificando meu voto, primeiramente queria falar para o vereador Valmir, eu não falei mal do prefeito. Eu questionei, eu falei inclusive ao contrário. Até hoje, dia 3 de junho de 2020, não houve nenhuma desconfiança no investimento do orçamento público. Mas nessa questão da pandemia é indispensável a discussão unindo toda a sociedade jacariense. Por isso que é Frente Popular. E também o objetivo é chamar o chamamento da sociedade. Eu vivo comunidade há 35 anos, e quando você envolve todos os atores, tem progresso, tem passo firme para frente. E é isso que nós precisamos: conscientização da sociedade, união dos poderes. E também a liberdade de expressão. Por isso que a minha fala ali foi uma forma de expressar na verdade. E minha mãe ensinou que quem fala a verdade, e também na Bíblia, a verdade vos libertará. Eu não falei nenhuma mentira ali. E eu sou contrária ao projeto substitutivo. Como vota o vereador Luiz Flávio? Pela redação do projeto, garantida aí a participação de vereadores, mesmo que não compõem a maioria da casa, o meu voto é favorável. Não tem meu projeto. Discussão única do substitutivo ao projeto de decreto legislativo número 06/2020, dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal de Jacareí, da Frente Popular de Fiscalização da aplicação de verbas no combate à Covid-19. Você que falou que o projeto da mão foi revigido? Quem falou? Substitutivo número 06/2020 dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal de Jacareí, da Frente de Fiscalização da aplicação de verbas no combate à Covid-19, nos termos em que especifica. Projeto substitutivo aprovado por 10 votos favoráveis e 1 voto contrário. Não temos mais projetos a ser debatidos na ordem do dia. Portanto, não havendo mais matéria a ser tratada, passaremos ao uso da tribuna. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para o uso da palavra, lembrando a todos que são 12 minutos para cada orador. Primeira oradora, doutora Márcia Santos.